Oi pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai ser para me apresentar, porque eu criei o canal há 1 ano e meio e desde lá muita coisa na minha vida mudou e de lá pra cá muitos novos inscritos. Muita gente não entende nada quando eu vou falando, quando eu vou postando, muita pessoa fala, mas calma aí, quem é esse filho? Esse filho é de quem? Qual é o nome dessa menina? Ela chama cada hora essa menina de um nome? Cadê o pai das crianças? É um monte de dúvida. Eu falei, bom, pausa. Deixa eu dar uma pausa, eu preciso falar quem eu sou para essas pessoas. E aí elas continuaram a me seguir. Eu falei, essa menina é uma chata, não quero mais saber dela e tchau. Vamos lá, meu nome é Tarine, eu tenho 31 anos. Eu comecei a minha vida acadêmica na minha faculdade de moda, eu terminei o colegial, fui fazer faculdade de moda, trabalhei muito tempo com isso. Minha mãe tinha confecção, então eu cresci dentro de uma fábrica de roupa. E aí eu aprendi a costurar, a cortar. Eu sei até mexer com aquelas máquinas de corte que, sabe, que corta assim, pilhas e mais pilhas de tecido. Trabalhei muito tempo com isso, eu vendia bolsa, eu criei um celular pequenininho na época, que era o menor celular do mundo, até tenho ele até hoje. E aí, pra juntar dinheiro pra ele, eu comecei a costurar bolsas de tecido e vender de loja em loja em shopping. Então, até me espanta quando alguém vem aqui no canal, como é que você ganha dinheiro, você deu golpe, não sei o quê. Eu, desde os 14 anos, tive essa gana de trabalhar, de ter minha independência financeira, sabe? E eu tenho esse negócio aqui até hoje, eu tenho que estar fazendo alguma coisa, eu não consigo parar. Mas vamos voltar lá atrás. E aí, quando eu tava nesse negócio de bolsa, vender bolsa, eu tinha a fábrica, eu conheci o pai do Bernardo. A gente se apaixonou, eu namorava há 5 anos, mas eu conheci ele. Eu terminei meu namoro de 5 anos, assim, sabe? Falei, não, eu quero esse cara. E eu sou muito intensa, né? Vocês vão ver. E aí a gente ficou junto e começamos a namorar. E a gente foi morar junto, eu fui morar na casa dele, com os pais dele. Aí depois de 1 ano e meio, eu engravidei do Bernardo. Foi um susto, mas a gente era muito novo, eu tinha 22 anos e ele tinha 24. Mas logo que o Bernardo nasceu, mas uma coisa engraçada, uma curiosidade, a mãe dele um dia chegou no nosso quarto que a gente estava dormindo e falou assim, vocês vão ter um menino. Aí eu falei, para, que tem menino o quê? Se eu for engravidar vai ser uma menina. Ela falou, não, eu vi um menino. Eu vi um menininho, um bebezinho na minha cama e vocês vão engravidar. Vocês tomem cuidado. A gente, ai, para. Não passou um mês, ela tava grávida. É bizarro, tipo, ela viu o Bernardo antes da gente, ela tem uma mediunidade meio aflorada, assim. Quem acredita? Quem não acredita? Eu acredito e eu falei, uau! Tipo, que bizarro. Eu tinha certeza que era menina, tanto que do Bernardo, ele não sabe disso, mas eu fiz enxoval todo rosa. Eu tinha certeza que era menina. Falei, gente, eu não tenho como ser mãe de menino, eu sou muito feminina e muito frufruzenta, eu preciso ter menina. Tive o meu luto, mães entenderão. Eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou fazer com menino? Eu não sei cuidar de menino. Foi assim, um drama que passou muito, muito rápido, menos de um dia já passou. Aí o Bernardo nasceu, me uniu mais ainda ao pai dele e foi muito gostoso. Eu trabalhava com modelo também, de vez em quando, minha gravidez era do Bernardo. Eu trabalhei como modelo, fiz propaganda, fiz revista, fiz um monte de coisa. E nessa de estar em agência, eu acabei indo parar numa balada. Era uma balada nova em São Paulo que chamava Pink Elephant, uma balada de alto luxo, e que eles queriam que trabalhasse na balada modelos pra poder vender garrafas. Não era pra ser garçonete, porque tinham uns cumins, que chamava cumin, que eram os garçons. E aí eles queriam que ficasse uma menina, uma modelo em cada camarote pra poder vender as garrafas. Eu sempre fui boa em vendas. Daí eu aceitei, nossa, eu ganhei muito dinheiro nessa época. Eu guardei muito dinheiro dessa época, assim, eu ganhava, sei lá, 10 mil reais por mês pra trabalhar quinta, sexta e sábado. Só. Porque era uma balada de alto luxo, as contas das mesas dos clientes davam em torno de 30 mil reais. Eu podia fazer um vídeo sobre essa balada, porque é uma balada super curiosa, assim, sabe? As coisas que aconteciam. Era um show, assim, cada noite. E aí foi uma época também, eu também era muito mãe, o Bernardo tinha acabado de nascer, eu ia trabalhar com o peito cheio de leite. Eu comecei a trabalhar lá com o Bernardo com poucos meses, acho que 5 meses, e saí de lá quando o Bernardo tinha quase 2 anos. Foi uma época grande da minha vida. Eu mudei muito nessa época. Comecei bem mãe, bem caseirinha, mas trabalhando na balada. E aí aqueles diabinhos vinham, né? Aí eu acabei me dando uma despirocadinha nessa época. Foi quando eu terminei meu relacionamento com o pai do Bernardo. Eu não queria mais saber e queria ficar na balada. Eu colocava o Bernardo pra dormir. Sempre a minha regra era essa, porque o Bernardo não sentia que eu saía, sabe? Mas, bom, curti a vida, né? Não posso me julgar. Hoje em dia eu dou quem julguei, eu mesma não vou me julgar. Enfim, tô te contando os fatos. Colocava o Bernardo pra dormir e saía pra poder ir pra balada.
E aí voltava, ele nem tinha acordado. Ele não ficava sozinho, pelo amor de Deus, ele ficava com o pai ou com as avós. Porque eu digo com o pai, porque quando a gente terminou, a gente namorou 3 anos junto, eu e o pai do B. Eu sofri muito, eu era apaixonada por ele, aí eu sentia muito, aí eu mudei de novo. Eu falei, quero mais saber disso, eu quero ser mãe de família, eu sempre sonhei com a minha família completa. E aí acabou. Tanto que a gente nunca mais voltou. A gente terminou mesmo, o Bernardo tinha uns 2, 3 anos. Hoje o Bernardo tem quase 9 e a gente não voltou mais. Mas na minha cabeça eu tinha certeza que a gente ia voltar. Aí nessa época que eu saí da balada, a mãe do... A minha ex-sogra, a avó do Bernardo, ela é coordenadora, ela trabalha com pedagogia. E ela falou assim, escuta, você leva muito jeito com crianças. Você já pensou em fazer pedagogia? Eu falei, ah, não. Ela falou assim, dentro de escola não ganha tão bem, mas professora particular ganha muito bem. Aí eu falei, ah, não sei. Aí ela falou assim, ela é coordenadora de um colégio e ela falou, tenta dar aula pra esse aluno que ele tá precisando muito, sua didática é boa. Aí eu peguei um aluno pra dar aula particular. O menino tinha tirado 2 na prova. Eu dei aula pra ele, ele tirou 10. Ela falou, Tarine, você não vai mais largar isso. Você consegue... Porque eu tenho um jeito com criança que parece que eu sou amiga, eu sou professora, assim, engessada. Então dava muito certo. Aí eu comecei a ser professora particular. E aí eu dava muita aula, trabalhava assim todo dia na semana, de segunda a sexta, e eu ia muito bem, porque os alunos iam muito bem. Eu fazia lição de casa com eles. Até que hoje em dia eu ajudo o Bernardo e meu sobrinho e minha irmã. Eu falo, eu quero te contratar. Porque realmente eu tenho um jeito diferente, sabe? Vou brincando no meio, porque quando você faz isso, a criança ela vai lembrando assim dos atalhos, sabe? Ai, nessa hora ela fez isso. Mas depois também posso fazer um outro vídeo sobre isso, porque é bem bacana. E aí foi quando eu comecei minha pós em psicopedagogia. Eu já tinha o Bernardo. Era um pouco complicado ir pra faculdade com ele, mas ele ia comigo. E ele ficava muitas vezes com a avó e com o pai, mas ele ia comigo numa boa, ele ficava quietinho ali na mesa e eram umas aulas sobre cérebro. Então ele adorava quando mostrava o cérebro, assim, sabe, que a gente tinha neurociência. Foi uma época muito legal também, que eu trabalhei como professora, aí eu fui trabalhar num colégio objetivo, eu tinha meus aluninhos, eu tinha 17 alunos, e aí acordar de manhã e dar aula pra eles, assim, se fosse escolher uma profissão na minha vida, seria essa. Eu até me emociono um pouco quando eu lembro que eu acordava todo dia de manhã pra poder dar aula. É uma coisa que toca o meu coração. É uma profissão, assim, que eu amei, amei, amei fazer. Amei poder ajudar crianças. Eu trabalhava com alfabetização de crianças. Eles tinham a mesma idade do Bernardo na época. Todos tinham 4 anos, de 4 a 5 anos. Era, assim, mágico. Pena que o salário é muito pouco de professor. Quando as pessoas falam isso, vocês não imaginam, mas é muito pouco. Eu ganhava R$1.000 por mês, com os descontos, porque eu era registrada, eu ganhava R$700 por mês. Não dá pra sustentar um filho. Eu saí da pedagogia por causa disso. Porque se fosse escolher uma profissão que me fizesse feliz até o último dia da minha vida, seria pedagogia. É mágico, é transformador. Você pegar na mãozinha da criança e fazer a letra é uma coisa que me toca, assim, me arrepia inteira. E aí eu comecei a fazer, me formei em psicopedagogia, trabalhei com isso um tempo, minha vida me levou, antes disso, que eu não falei pra vocês, uma coisa muito drástica, é que eu comecei a namorar, depois que eu terminei do Padre Bernardo, eu comecei a namorar por um site de relacionamento. Minhas amigas que me inscreveram, porque eu tava muito sozinha, muito triste, e aí eu comecei a namorar um cara, e a gente se deu muito bem, namorei uns 2 anos com ele. E numa época que depois eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas é o que eu não escondo de vocês, não escondo do Instagram, não escondo de ninguém. A gente acabou fazendo amor em frente à câmera do computador e esse vídeo acabou vazando pra todo mundo. E na época foi muito tenso, porque isso quase me tirou a guarda do Bernardo, porque isso foi confundido com prostituição, mas o problema nem era prostituição, porque prostituta tem a guarda do filho. Porque foi alegado que eu colocava o Bernardo no meio disso tudo, sabe? Foi muito tenso. Eu quero fazer um vídeo pra vocês só falando sobre isso, porque foi uma coisa assim, uma época da minha vida que me arde, me dói fisicamente de lembrar. Mas, obviamente, a justiça esclareceu. Foi muito rápido esse período que a justiça já viu que era tudo mentira, que era tudo invenção da minha idoneidade, eu era professora na época. E foi muito fácil reverter esse assunto. Mas eu sempre falo pra vocês da equipe que de vez em quando vem um mal amado, uma pessoa bem triste de coração, e fala assim, ah, coloquei seu nome no Google e apareceu um vídeo pornô seu. Uau, jura?
Também vi, isso daí faz tempo, faz uns 5 anos isso. Isso não me atinge, nunca me atingiu e nunca vai me atingir. Se você quer mesmo me atacar, faça mal a um dos meus filhos. Porque tudo que você for falar de mim, gata, não vai me atingir de verdade. E eu falo isso aqui abertamente pra vocês, porque isso não define quem eu sou. Então, um vídeo meu vazado íntimo não me rebaixa como mulher, não me rebaixa como mãe, não me rebaixa como profissional. Então, isso nunca vai me afetar. E eu acredito que só afetaria quem é muito fraco, assim, sabe? Porque eu nunca... Tanto que eu continuei sendo professora, continuei a dar aula particular, foi muito bacana atender na psicopedagogia. Isso nunca afetou, porque cá pra nós, todo mundo faz isso na cama, né? Mas aí ninguém expõe. Mas ficou tão banalizado essa história de exposição, de vídeo vazar, que não é mais, oh meu Deus, a pessoa vazou um vídeo, que cruel, que maligno. E até por isso que eu falo isso aqui pra vocês saberem, que às vezes vão querer me atacar. Então, com isso, você não vai conseguir. Bom, e aí logo depois, minha vida me levou que eu comecei a trabalhar com eventos, que eu sempre fui muito boa em fazer eventos. Então vocês viram a festa da Bela, e aí eu que fiz cada detalhe, e eu sou muito detalhista em evento, e eu gosto muito de fazer isso. Comecei a trabalhar com evento, eu tinha que levar pessoas para grandes festas aqui em São Paulo, e numa dessa eu conheci o pai da Bela, e a gente se apaixonou assim num grau. Mas eu não beijei ele no primeiro encontro. Uma curiosidade sobre mim é que eu nunca beijei ninguém no primeiro encontro. Não julgo quem faz, mas tô dizendo uma curiosidade sobre mim. Eu só beijei a pessoa depois de algumas vezes que eu já vi. Eu não consigo, tipo, sair numa balada e beijar. Também balada aqui faz tempo, viu, amiga? Aí eu conheci o pai dela e a gente se apaixonou muito. E aí, uma coisa muito engraçada é que ele foi falar a idade dele pra mim lá pro nosso 2º mês de namoro. A verdade, né? Porque eu tinha questionado e ele falava 28. E aí eu tinha... Não, e ele falava 26. E eu tinha 28. Então tudo bem namorar alguém. Quer dizer, na verdade não importa a idade, né? Mas aí tudo bem namorar alguém mais novo. E aí depois ele me confessou que ele tinha 21. Aí eu falei, nossa senhora. E aí foi um pouco assim, foi um pouco de barra na família dele, porque eu era mais velha, já tinha um filho e tal. Mas que logo também ficou tudo bem, a gente já convivia todo mundo junto, ia viajar, ia jantar. E aí os pais dele quiseram que ele fosse morar fora, conversou como é que ia ser, se eu ia morar fora também, e não sei o quê. E até que ele foi, e eu fui logo em seguida, conversando com o pai do Bernardo, ele falou assim, ó, por enquanto ele não quer que o Bernardo saia do Brasil pra morar fora, porque ele tá no meio do ano escolar, era em maio. Ele falou assim, esse ano ele fica indo e vindo, e aí ano que vem, vamos ver o que vai ser. E foi muito tenso, porque eu queria ir, porque eu queria estudar, queria estar perto do meu namorado, e queria poder também estar com meu filho. Só que era uma oportunidade muito bacana de eu poder estudar fora, e com uma estrutura, com uma casa, perto de alguém que eu conheço, até que eu fui. E aí eu fui, fiquei 15 dias, voltei, fiquei com o Bernardo aqui, aí fui com o Bernardo, ficamos um mês inteiro, voltamos, o Bernardo foi sozinho. Então, do Bernardo, vamos falar assim, Bernardo morou com você lá ou não? Sim, porque a gente ficava indo e vindo. E até o Bernardo ia sozinho de avião. Isso é uma coisa muito que muitas pessoas não sabem, que tem um serviço que você contrata na companhia aérea, você contrata uma comissária para ficar do lado da criança e ela vai junto e te entrega em mãos. Isso é muito legal. E aí nessa eu engravidei. Quase depois de um ano de relacionamento morando fora, engravidei lá fora, foi em Miami que eu morava. E eu engravidei, e aí foi um susto, porque eu já era mais velha, já tinha aquele papo todo de que eu já tinha filha, então, sabe, foi um negócio, assim, bem difícil. E ele não tava preparado, não queria, e aí acabou que eu preferi voltar pra cá, pro Brasil, pra tê-la aqui. A gente não teve mais contato durante a gravidez inteira. Depois que a Bela nasceu, a gente acabou se encontrando, ele veio aqui na minha casa, a gente mal se falou, ele veio com outras pessoas. E nisso tudo, até hoje, que a Bela tem 1 ano, eles já se viram, mas eu e ele continuam sem contato. E a Bela foi recentemente visitá-lo, muito bacana, e assim vai ser, eu nunca vou impedir. Muita gente me criticou, falou, meu Deus, eu nunca deixaria minha filha aí, eu nunca vou impedir, nunca. Eu ainda torço para que ele queira cada vez mais ela, porque isso vai fazer mal a ela se sentir rejeitada. Então, eu não julgo a postura dele hoje em dia, eu já julguei, já fiquei com raiva, já chorei. Hoje em dia eu não julgo a postura dele, eu acho que cada um sabe como lidar com cada situação. Se eu tenho esse instinto materno aflorado em mim, talvez ele não tenha nele, e não há problema nenhum nisso, né?
Bom, e aí quando a Bela tinha 2 meses, eu comecei um curso de gastronomia. Porque eu falei assim, porque assim, todas essas profissões que eu vim falando pra vocês, eu fazia em paralelo, eu era a cozinheira da família. Eu sempre fazia comida pra família, comida pras amigas. E aí eu falei assim, gente, eu sempre fui indo em várias profissões, eu não me arrependo de nenhuma, se eu tiver que voltar em alguma delas eu volto, porque eu sei fazer. Sou formada, não larguei nenhuma dessas faculdades que eu falei, terminei e me formei. E só que eu sempre gostei muito da gastronomia. Quando eu morava em Miami, isso me aflorou demais. Eu visitava o Le Cordon Bleu e era sensacional. Aí falei, vou pra área da gastronomia. E quando a Bela tinha 2 meses, eu comecei um curso de gastronomia. E foi muito bacana, fiz ele durante 6 meses. Mas ele era um pouco fraco porque eu queria. E aí quando ela tinha 8, eu comecei na minha faculdade de gastronomia, que é o que eu tô cursando hoje em dia. Tô mega apaixonada nisso. E hoje em dia eu faço a faculdade de gastronomia no período da tarde, fico de manhã com as crianças, levo o Bernardo pra escola, volto, almoço com a Bela, vou pra faculdade, pego o Bernardo na escola e volto pra cá. Tá sendo uma delícia, eu por enquanto não consigo trabalhar na área, mas pretendo logo ingressar no mercado. Amo, eu tô indo muito bem em todas as provas, em tudo que eu tenho que fazer lá eu tô indo muito bem, acho que eu me encontrei. Mas se eu tiver que tentar de novo, se eu me formar nisso e pensar em outra, eu vou de novo. Não esquece de se inscrever. Tchau!